Bom, gravação iniciada, Stoner. Nós estamos às 19 horas, daqui a pouquinho a gente faz aquele chamado. Enquanto isso, a gente vai fazendo os ajustes aqui. Perfeito, perfeito. Sim. Aguardando mais gente chegar. Isso. André Luiz, boa noite. Mariana, boa noite. Florisvaldo, boa noite. Realmente o pessoal chega pesadamente às 19 horas. É o padrão. Isso. Ricardo. Idílio, você perguntou se nós tínhamos professor do curso. Professor Ricardo Ferreira Góes está com a gente aí. Ricardo, abre o vídeo aí, o áudio aí, bate um papo com a gente aí também. Boa noite, pessoal. Tudo bom, professor Noite. Professor Idílio? Aprendi aí bastante hoje com vocês. Prazer em conhecê-lo ainda aqui virtualmente. Prazer é todo nosso. Ricardo, fique à vontade para, principalmente, nos auxiliar no debate. Boas discussões são bem-vindas. Ah, tá certo. Muito obrigado. Tá aí. Pessoal que está em sala conosco, nós, seguindo os padrões da PUC Minas, vamos aguardar até às 19h05. Mas já estamos aquecidos. Fiquem à vontade, se quiserem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa. Nós aceitamos. Chegou aí também agora. Nós aceitamos que a pessoa fale até de futebol aqui hoje, viu? Vocês podem ficar tranquilos. Boa noite, Gustavo. Torcedor do PSG. Tá certo. Eu tenho um filho torcedor do Manchester City. Ele já migrou já para o PSG rapidamente, viu? Não esperou nem, como diz lá na minha terra, não esperou nem o defunto espiar, não, viu? Tiago, boa noite. Marco Antônio. Florisvaldo, boa noite. Já tinha falado. Gustavo. Vai acompanhando enquanto a gente não está falando, né? Depois que falar também, o chat vai passando aí, não tem nem condição. A gente se perde muito rapidamente. Boa noite, Tiago. Marco Antônio. Stone, você está no Rio agora, nesse momento? Tô no Rio. Tá? Eu já há muito tempo estou baseado aqui no Rio, né? Uhum. Que eu comentei, né? Que eu sou mineiro. Você falou, porra, mas você incorporou, porque eu saí daí com 9 anos de idade, né? Aí eu morei aqui no Rio até o pré-vestibular. Aí depois do pré-vestibular larguei tudo, fui ser hippie por 2 anos pelo mundo. Europa, norte da África, do Canadá até aqui. Pá. Aí depois sosseguei, faixa aqui no Rio, vou fazer engenharia, mas dando aula em pré-vestibular. E aí depois terminei engenharia, fiz concurso para a Petrobras, fiquei lá 32 anos, dos quais em 2006 fui para os Estados Unidos, né? No Texas, naquela refinaria. Aí depois vim para o Maranhão, Cubatão, Recife. Mas a minha base é no Rio. Meus filhos são todos cariocas. Maravilha. Mulher. Maravilha. Eu estou, nesse momento, em Belo Horizonte, tá? Então, Ok. Tranquilo. que, por sinal, está quente.
depois de uma friagem tremenda nos últimos dias, está quente. Foi semana passada. Curioso que semana passada, não, semana retrasada, eu estava ministrando um curso para o pessoal do México e Argentina. E dos da Argentina, tinha 2 que estavam na Patagônia. E eu dizendo assim, aqui no Rio está congelante, está 15 graus. E os caras, porra, aqui está -5, -8. Douglas, boa noite. Tudo bem. Stoner, Gustavo. Pois não. nós vamos fazer a chamada para começar, então. Ok? Perfeito. Combinado? Combinado. Bom, senhoras e senhores, nossos presentes, nossos participantes, em nome da PUC Minas, nós agradecemos a presença de todos vocês aqui. Acreditamos que nos próximos minutos alguns outros colegas entrarão. Isso é normal, né? São os ritmos de vida aí diferentes, mas nesse mundo virtual, nós estamos tendo a oportunidade aí de nos encontrarmos em cidades diferentes, em situações diferentes. Exemplo do que nós estávamos falando agora há pouco. Aqui ao meu lado, virtualmente, mas lá no Rio de Janeiro está o professor Stoner. Daqui a pouco ele vai se apresentar um pouco melhor. E nosso objetivo é gerar um bom bate-papo a respeito de competitividade. E no nascedouro da competitividade, nós acreditamos que está a orçamentação, estão os custos. Nós encontramos empresas, vez ou outra, os nossos alunos nos procuram para conversar sobre isso. Por que tantas empresas ficam claudicantes logo no início da conversa? Porque os orçamentos são claudicantes. Então, nossa ideia é justamente discorrer sobre isso e, literalmente, buscar os objetivos desse webinar. A PUC Minas tem desenvolvido esses webinars ao longo dos últimos meses e tem os webinars semestrais por curso. Um dos grandes objetivos dessa plataforma na qual nós estamos agora é justamente lançar o nosso curso de Engenharia de Custos e Orçamento na sua 12ª turma. E a seguir, o Stoner, que é professor de um outro curso da PUC, vai comentar um pouco sobre ele também. Mas esses cursos, em algum momento, eles se encontram e são esses encontros que nos levam a criar uma pauta como essa que foi criada hoje, ligada à competitividade. Não há como pensar na sobrevivência das nações, dos negócios, das pessoas, sem pensar em competitividade. Esse é o nosso objetivo. Então, fica bem claro que não é uma via única, né? Um debate, nós estamos abertos a esse debate o tempo todo, via chat ou via a mãozinha levantada aqui, né? Podem abrir o microfone a qualquer momento. Como o professor Ítalo, que é nosso coordenador, juntamente com a professora Inayara, estão no que seriam os bastidores desse processo, estão nos suportando e nos sustentando. Está conosco aqui também o professor Ricardo, aqui nos bastidores também, e poderá também comentar a respeito desse curso nosso, que, como acabei de dizer, conforme um colega já disse, nós vamos desenvolver uma boa conversa sobre esse curso, né? Apresentar melhor esse curso nosso de Engenharia de Custos e Orçamento. É o nosso objetivo. Vamos começar já falando sobre essa pós, com um link que o professor Stoner já colocou para nós, que apresenta bem esse curso sob uma ótica global, sob a ementa desse curso. Mas o que nós buscamos desenvolver nesse curso na PUC Minas, Marco? Você que solicitou agora. Nós buscamos desenvolver a amplitude dos custos e dos orçamentos dentro das organizações, no sentido de tornar esses negócios mais saudáveis. Nós temos encontrado ao longo do tempo negócios pouquíssimo saudáveis, negócios passíveis de quebras, de desistências, de pleitos absurdos. Então, a ideia é, dentro de estruturas como o próprio BI, estruturas dentro das melhores plataformas que casam o análogo e o digital, de estruturas que contemplam recursos humanos e todos os recursos materiais necessários, todas as ferramentas necessárias,
e o envolvimento das pessoas em todas as etapas, até inclusive chegar à fase de consolidação de propostas propriamente dita, que é uma das disciplinas. Nós temos, dentro do curso de engenharia de curso de orçamento, nós temos uma disciplina, que por sinal eu sou um dos professores, que se chama elaboração de propostas técnicas e comerciais. Quantos negócios são desenvolvidos sem que propostas tenham sido devidamente consolidadas? Esse é um dos objetivos, consolidar propostas. Então, a estrutura do curso, a ementa completa, está nesse link, mas aqui, à medida que nós desenvolvemos a nossa conversa, vai ficar mais interessante, porque nós poderemos pensar determinadas disciplinas e falar um pouco mais a respeito delas. Fiquem à vontade quanto a isso, esse é o nosso objetivo. O objetivo é nós clarearmos no caminho da competitividade, acreditando o tempo todo que nós não temos como sobreviver sem que sejamos competitivos, sem estarmos armados com as ferramentas da competitividade. E acreditamos piamente que a maior das ferramentas da competitividade é o conhecimento. E a ideia aqui é trabalhar em cima da plataforma do conhecimento, disseminação do conhecimento. Já, então, com esse início, já com esse aquecimento, eu me apresento para vocês como um dos professores da PUC-Minas, um dos professores deste curso de pós-graduação em Engenharia de Custos de Orçamento. Meu nome completo é José Idílio Martins. Eu sou normalmente tratado como Idílio. Eu sou engenheiro eletricista por formação. Ao meu lado, o professor Stoner é um engenheiro mecânico. Sou MBA em negócios, com uma especialização em engenharia de manutenção e outra especialização em custos e orçamento, exatamente aquele que me trouxe para essa área, na qual eu milito há algo em torno de 33 anos, na área de negócios, com propostas, orçamentos e a negociação propriamente dita, na área de prestação de serviços. Prestação de serviços de manutenção, comissionamento, startup na área elétrica. Então, o meu grande foco é a área elétrica. O convite feito pela PUC-Minas para que estivessem aqui dois engenheiros de áreas diferentes, justamente também para poder, como se diz, criar uma polêmica em torno do casamento, da necessidade de trabalharmos de forma interdisciplinar e multidisciplinar ao mesmo tempo, fazer integração de disciplinas. Essa é a nossa grande ideia. Então, nós já gostaríamos também de convidá-los, e aqui já é um lembrete, que existe um questionário da qualidade. Gostaríamos que vocês o preenchessem. Existe uma certificação, esse certificado é entregue desde que esse questionário seja devidamente preenchido. E entrando na nossa pauta propriamente dita, eu gostaria de passar a bola para o professor Stone, para que ele também se apresente para todos nós. Certeza aqui de uma excelente pauta, de uma experiência fantástica, eu que o acompanho há muitos anos. Então, Stone, fique à vontade, por favor. Muito obrigado, Idílio. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Rodolfo Stoner, conforme o Idílio já destacou, eu sou engenheiro mecânico, sou mais usualmente conhecido por Stoner, né? Até meus netos, se você perguntar quem é teu avô, é vovô Stoner, né? Então, é tipo meu nome de guerra, né? Bom, eu sou formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e durante 11 anos eu fui professor de pré-vestibular, né? No Miguel Couto Baenço, um grande curso que havia aqui, pré-vestibular, professor de matemática. E, ao terminar o curso de engenharia mecânica, eu prestei concurso para a Petrobras e fiz 1 ano e 4 meses de curso de engenharia de equipamentos, e aí fui designado para trabalhar na Reduc, na manutenção. Coordenei muitas paradas de manutenção, coordenei 34 paradas de manutenção de grande porte, fui gerente de manutenção de equipamentos estáticos, e em 2006 veio um convite para que eu participasse do projeto da refinaria de Pasadena, tá? Lá no Texas, aquela famosa. Tá? Lá fui eu, fiquei lá 4 anos, na realidade eu fui lá para participar do projeto, o projeto acabou não indo à frente, porque naquela época, concomitantemente, vinha a questão do pré-sal, e aí, corretamente, a Petrobras priorizou o pré-sal, né? Então, com isso aí, voltei. Quando eu voltei aqui para o Rio, só um detalhe que imagino que a maioria de vocês aí seja aí de Minas, apesar de, obviamente, estar aberto para o Brasil todo, eu também sou mineiro, tá?
Eu conversava isso aí com o Ítalo e com o Edílio ainda há pouco, né? Não tem nem um pouco de sotaque, mas é que eu saí daí de Minas, saí de Belo Horizonte com 9 anos de idade. Então, o que eu me lembro é a Praça Raul Soares, Avenida Amazônia, Praça 7, alguma coisa ainda, Avenida Contorno. Tá? Bom, então voltei para o Brasil e fui designado para ser o gerente do contrato de terraplenagem da refinaria Prêmio, do que viria a ser a refinaria Prêmio 1 no Maranhão, que seria a maior refinaria do Brasil, 600 mil barris por dia. Né? Foi um contrato muito grande, foi interessante, porque era fora da minha área de atuação, então pude aprender muita coisa que eu vou comentar, conversar com vocês sobre o orçamento, tem muito a ver, orçamento, pleitos, disputas, tem muito a ver com a vivência lá do Maranhão, né, desse contrato de terraplenagem. Aí voltei aqui para o Rio para preparar os contratos EPCistas do que ainda seria a refinaria Prêmio, que estava devagarinho, mas ainda sobrevivia. E aí me pediram para dar uma assistência na partida, no comissionamento do hidrotratamento de diesel na refinaria de Cubatão, né, próximo de Santos. Fiquei lá quase um ano. Depois deste um ano, eu fui para Recife, na Reneste, fui gerente das obras extramuros e também, né, porque a Reneste são duas refinarias iguais, né? Uma está construída, que é a que está operando, e a outra está em 60%. Então, naquela época, eu, por ser oriundo de manutenção, eu fui o gerente também da conservação da segunda unidade, segundo trem dessa refinaria. E aí, em 2016, as coisas estavam meio assim, nebulosas, com aquelas questões todas que todos sabemos, e, de repente, depois eu posso mencionar alguma coisa, contar do que eu sei da minha história. E aí eu entrei no plano de incentivo à demissão voluntária. Me aposentei em junho de 2016. Em agosto, a Deloitte me convidou para ser consultor de óleo e gás na ampliação da refinaria de Talara, no norte do Peru. Lugarzinho perdido, na beira do Oceano Pacífico, né? Mas uma cidadezinha minúscula, só tem refinaria praticamente. Fiquei lá 3 anos, desculpa, fiquei lá 3 anos dando essa assistência, ficava 4 semanas lá, 1 semana aqui, voltei, né, que terminou o contrato da Deloitte lá, falei, bom, voltei em dezembro de 19, vou ver agora para onde eu vou. Para onde eu vou, que nada. Aí veio a pandemia, eu fiquei aqui em casa todo cercado no início, né, máscaras e álcool e tal, distanciamento, né, que eu já tenho 66, naquela época tinha 65, mas sobrevivi, já me vacinei, se for o caso, aos poucos já estou pronto para voltar ao presencial, ao viajar por aí. Né? E, enquanto isso, fiquei, como o Idílio mencionou, né, eu produzo artigos no meu blog, vídeos, e ministro consultorias, treinamentos aí, né, tudo em home office. Tá? Então, basicamente, essa é minha história de vida em poucas linhas. Né? Daqui a pouco eu vou poder falar um pouco mais, né, com mais detalhes sobre os problemas aí, né, sobre questão de competitividade, planejamento, orçamento, mas eu queria agora aproveitar e perguntar para o Idílio, né, que, né, eu sou mecânico, ele é eletricista, né, perguntar, né, quais são os desafios, as dicas, as sugestões para elaborar orçamentos competitivos em projetos industriais elétricos. Com você, Idílio. Bom, vamos lá para o nosso debate propriamente dito. Eu vou aproveitar para rolar uma bola aqui com todos os nossos colegas em sala. O LinkedIn continua sendo uma ótima plataforma para boas conversas. O Stoner está lá, Rodolfo Stoner. Eu estou lá, José Idílio Martins. O Stoner tem um blog. Eu tenho um grupo de WhatsApp, então, oportunidade também de nós continuarmos essa conversa aqui dentro da PUC e lá no LinkedIn. Então, fiquem à vontade, que é uma oportunidade também de tratarmos de outras coisas que não necessariamente serão tratadas aqui, ou até de apêndices de coisas aqui que foram cutucadas, mas que nós não pudemos aprofundar. Mesmo porque se perguntas muito difíceis forem feitas, eu vou passar automaticamente para o Stoner. Eu não respondo pergunta difícil. Então, vocês podem ficar tranquilos com relação a isso, né? Bom,
Nós, na área de engenharia de custos e orçamento, nós costumamos aqui em Minas Gerais usar o termo ficamos com um olho no peixe e o outro no gato, literalmente, né? Ficamos com um olho no peixe e outro no gato. Nós ficamos de olho na macroeconomia e ficamos de olho lá na nossa caneta, tentando transformar a nossa caneta BIC, escrita finíssima, né? Trabalhando com grafite 03, preferencialmente. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que qualquer erro hoje nessa fase é cruel conosco. Ou seja, é a crueldade de perder concorrência, perder negócio, em função de uma gordura, em função de um atropelo de última hora, e por incrível que pareça, eu acredito que isso está na vida de vocês, na vida de todos nós, é que todas as coisas hoje que caem nas nossas mãos caem para ontem, né? Ou seja, o ontem ele faz parte da nossa vida, sim, de uma forma inacreditável, né? Não existe o amanhã, existe o ontem, né? Toda hora alguém pedindo uma proposta de última hora. E, como a pressa é inimiga da perfeição, nós incorremos o tempo todo nesse grande risco de fazermos propostas ruins. Então, olhando sob o ponto de vista dessa macroeconomia, no último webinar do qual nós participamos e que desenvolvemos, nós falávamos a respeito da volatilidade das coisas, né? Ou seja, 18 meses praticamente que nós estamos numa situação entre pasmos e, ao mesmo tempo, esperançosos. A mistura ela é terrível, né? Estou assustado e, ao mesmo tempo, estou esperançoso. Por quê? Há coisas acontecendo ao longo desses últimos meses que nos deixam realmente numa situação assim, será que o mundo parou? Será que as coisas pararam? E a gente sabe muito bem que as coisas não pararam. A gente está olhando nesse momento para cidades, para a indústria, para a produção em massa, para tudo aquilo que está acontecendo com as commodities, para tudo aquilo que está acontecendo com o câmbio. Nós estamos vendo de novo uma inflação batendo na nossa porta. Então, olhar para essas coisas é fundamental nesta nossa fase orçamentária. Olhar para tudo isso que está acontecendo. No entanto, se nós ficarmos olhando demais para isso, nós vamos ter que aumentar a nossa dose de Rivotril um bocadinho, né? Porque olha que loucura, tá uma loucura. Ou seja, não podemos deixar de trabalhar e trabalharemos em cima de uma coisa que é muito preconizada, muito bem preconizada pelo PMI, que é a gestão de riscos. Quais são os riscos? Nós vamos trabalhar, mas temos riscos. Ao sair de casa, nós já temos riscos. Nós vamos trabalhar em cima desses riscos, faremos a gestão desses riscos. Nós, então, na elaboração de propostas, particularmente no caso das nossas propostas que têm ênfase na parte elétrica, e foi realmente uma forma aqui da gente esticar o assunto para a multidisciplinaridade, o que nós estamos vendo como de fundamental importância é que fiquemos de olho nos investimentos que estão acontecendo. Nós estamos às portas de uma crise hídrica sem precedentes. Nós estamos sendo obrigados, de novo, a trabalhar com planos de contingência naquilo que nós esperávamos que teríamos de melhor, né? Nós fomos criados com a cabeça, com um berço dizendo, olha, esses recursos são infindáveis, eles são infinitos, isso aqui é uma maravilha, isso é uma loucura que nada. Acordamos e o pesadelo daqui a pouco, algumas empresas terão que reduzir seu consumo, vão ter que desligar máquinas, e isto virá na contramão de um crescimento absurdo que está sendo esperado por alguns economistas. Então, isso é um susto, né? Mais uma dicotomia própria, nossa, bem latino-americana, uma dicotomia, ou seja, na hora que eu posso decolar, o vento vem todo ele contra. Apesar de que avião decola com vento contra, né? Certo? É com vento contrário, né? Louvemos Bernoulli, né? Então, pensar em tudo isso que virá de investimentos em infraestrutura que serão necessários, pensar, sim, em câmbio, pensar nos riscos inflacionários, pensar em tudo aquilo com o qual nós já estamos trabalhando, que é essa falta de insumos, né? Toda a cadeia de suprimentos foi altamente atingida por essa pandemia. Então, nós temos aí falta de insumos, nós temos dificuldades hoje, por exemplo, de elaborar propostas com prazos mais longos. Os nossos prazos de validade de propostas estão sendo muito curtos. São todos riscos com os quais nós precisamos trabalhar, além de uma coisa que mistura oportunidade com oportunismo, né? Naquele momento em que faltam determinados insumos, alguns outros insumos estão chegando nas nossas mãos na busca de preencher essas lacunas,
muitas vezes sem a mínima certificação. Então, nós estamos incluindo riscos a jusante. Riscos que chegarão, que provavelmente virarão pleitos que poderão ou não virar aditivos, e que poderão significar, em alguns casos, quebra de empresas, perda de novo de postos de trabalho e da nossa competitividade. Então, o nosso foco volta a ser os nossos belíssimos recursos humanos, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de entrar nesses fóruns de discussão, buscar mais entendimento sobre tudo isso que está acontecendo, olhar muito para dentro das nossas propostas, ao mesmo tempo que nós estivermos olhando para fora desses negócios. A segmentação ela é espetacular. Nós, nos nossos cursos na PUC, nós discutimos muito isso, a segmentação de mercado e toda a integração de negócios que existe, ou seja, quem são os principais stakeholders, quem são os mercados fornecedores, onde estão os grandes players, a gente não gosta muito de ficar usando em anglicismo não, mas vamos lá, onde eles estão, para que a gente tenha a oportunidade de entrar em bons negócios de forma competitiva. Então, eu gostaria, por favor, Stoner, que você completasse essa bola, para que daqui a pouco eu te fizesse uma pergunta tão difícil quanto. Não, pois não, pois não. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Até porque é o meu primeiro contato com a PUC Minas, onde eu, né, a partir de agora, a partir desse amável convite que o Ítalo me fez, sou colega também, vou ministrar a cadeira de gerenciamento de projetos de engenharia na pós de engenharia de planejamento, né, e BI. Bom, eu, ao longo desse tempo todo na Petrobras, obviamente, né, fui enquanto cliente, né, sempre lidando com orçamentos, mas depois tive também do outro lado. E quando a gente fala de competitividade, orçamento, né, muitas vezes o leigo pensa, o orçamento é um prestador de serviço, é ele que tem que dar o preço. Não é bem assim, né? Puxando aí até uma expressão de Minas, que eu não sabia que era de Minas, que você mencionou aí, um olho no peixe, outro no gato, né? Não conhecia essa expressão, mineiro fajuto que sou. A questão de orçamento, ela é fundamental ser vista de ambas as partes, porque tanto o prestador, obviamente, quer vencer o pleito, a licitação, como também o cliente quer que o orçamento, né, o preço que lhe seja proposto, seja o mais fidedigno, o mais justo possível. E aí entra, então, a primeira parte, que é a parte do cliente, né, do tomador de serviço. Uma coisa que é fundamental para o tomador de serviço é definir adequadamente a estratégia de contratação. Tá? Quando me refiro à estratégia de contratação, não é apenas como é que vai ser? Vai ser preço global? Vai ser preço unitário? Não. Claro que isso também entra. Mas, primeiro, nós temos que ver qual é o escopo que eu tenho. O escopo está bem definido? Perfeito. Como é que eu vou dividir esse escopo? Pode ser que, em dadas circunstâncias, e notem, né, todos aí, que em nenhum momento aqui eu vou dizer é assim. Eu estou apenas falando sobre os aspectos que cada um de nós, seja enquanto cliente, seja enquanto tomador, seja enquanto prestador, tem que estar atento. Né? Então, em determinados momentos, pode ser interessante. Não, vou fazer um contrato para tudo. Uma parada de manutenção. Fazer um contrato para caldeira, forno, torres, vasos, permutadores, tubulação elétrica, mecânica, instrumentação. Pode ser. Eventualmente, pode ser interessante não colocar todos os ovos numa mesma cesta, até porque dificilmente você vai encontrar uma empresa que tenha expertise em todas essas áreas, e aí certamente essa empresa vai subcontratar, e ao subcontratar sempre haverá um custo adicional, né, que se transfere para, né, o cliente. Então, há que ver de que maneira dividir esses trabalhos. Quando, por exemplo, você tem um projeto de grande porte, como os muitos que trabalhei na Petrobras, você, muitas vezes, tem que ver como é que você faz a divisão contratual. Por exemplo, vai ser uma divisão vertical ou horizontal. Como assim? É o caso que iria ocorrer, por exemplo, na refinaria Premium,
nas ampliações, na Comperj da Petrobras, na Reneste também, em Talara, na refinaria de Talara também. Você pode fazer, e é o mais habitual, você pegar e fazer, não, determinada empresa vai fazer o coque, outra vai fazer o craqueamento, outra vai fazer as destilações. Tudo bem, tem vantagens, obviamente tem desvantagens. Uma questão a ser avaliada é, eventualmente, depende muito também, e por isso que eu falo, bato nessa tecla, de definir a estratégia de contratação. O projeto é cost-driven ou é schedule-driven? Né? Porque, eventualmente, pode ser mais econômico você fazer uma contratação horizontal. Vou contratar uma empresa para fazer todas as fundações, bases, estruturas, etc. Outra empresa para fazer montagem eletromecânica, outra empresa para tubulação, outra empresa para mecânica. Né? Obviamente, também terá vantagens e desvantagens. Né? Vai gerar muitas interfaces. Então, tudo isso aí tem que ser muito bem pensado por parte do cliente, que vai colocar, né, a proposta na rua, para que ele tenha certeza de que os preços vão poder ser avaliados da melhor forma possível, os custos e, consequentemente, o preço que vai ser ofertado. E aí entra a questão, tá? Por exemplo, vou fazer um contrato com preços unitários, beleza? Tá? Preços unitários, muitas vezes, nos traz aquela impressão assim, pô, preço unitário, vou arbitrar aqui as quantidades, afinal de contas, tem flexibilidade. Mas cuidado, que essa flexibilidade que existe ao você arbitrar preços, tá? Quantidades numa planilha de preços unitários, numa PPU, ela é limitada. E ela também, eventualmente, pode ensejar um jogo de planilha. E aí, quando eu estive, por exemplo, na refinaria Premium, eu conheci até um termo novo para mim, o jogo de planilha reverso. Eu conheci o jogo de planilha, onde um determinado tomador, um prestador, com maior conhecimento das características lá, ele pega e majora alguns itens que ele sabe que provavelmente vai executar numa quantidade maior. E, obviamente, baixa o preço em outros e tal. O jogo de planilha reverso ocorreu conosco na terraplenagem da Premium por uma questão de fast tracking. Né? Muitas vezes, quando você tem um contrato, né, que é schedule driven, não, vamos acelerar, vamos acelerar. Bom, e aí o que aconteceu? Nós íamos fazer o aterro e numa determinada região, na região norte da refinaria, que era uma grande área, imensa área, né, previa-se, nós tínhamos resultados de laboratório para isso, previa-se fazer uma mistura de terreno argiloso com terreno arenoso com tantos por cento de cal, tá? 3%, mas não sabíamos em campo qual seria a melhor proporção, seria 1%, 2%, 3% de cal, seria via seca, via úmida. Aí nós embutimos, tá, no contrato a realização de alguns aterros experimentais para que pudéssemos checar em campo, né, qual que dava o melhor resultado. Teoricamente, para nós, estávamos ganhando tempo. O normal seria, vamos fazer esses aterros para confirmar os resultados do laboratório. Mas colocamos isso no serviço, foi um fast tracking. Só que o consórcio vencedor era formado, uma das empresas tinha feito a supressão vegetal na área e conhecia o terreno. E o contrato, que era por preço unitário, previa 70 mil toneladas, um maracanã de cal. E isso aí, né, essa empresa botou um preço até bastante baixo para a cal, e o TCU, que muito nos ajudou, né? Às vezes a gente reclama do TCU, tem fiscais da Petrobras e de estatais que têm pavor do TCU, mas estão lá para fiscalizar e nos ajudam. O TCU, antes de começar a contar, disse, olha, aí tem um jogo de planilha reverso. O que é isso? Aí explicar, ó, o preço da cal, da tonelada de cal, no mercado é R$ 580, e ele está botando aí por R$ 86. Ele está botando isso daí porque isso vai dar um diferencial competitivo para ele e depois ele vai querer não fazer com a cal. E, de fato, com os 4 meses de contrato, você vê, ó, nós temos aqui uns resultados que nós fizemos aqui de não utilização da cal. E aí eu coloquei, ó, pode ser, isso aí reduziria o contrato em 26 milhões. Naquela época,
contrato da Comperj estava lidando, o contrato de terraplenagem da Comperj, da Renest, estava lidando aí com sobrepreços enormes. E eu fiquei feliz, né, por uma possibilidade de economizar 26 milhões. Bom, só que eu coloquei para eles, a gente tem que avaliar isso do ponto de vista técnico, comercial e jurídico. Do ponto de vista técnico, efetivamente, comprovamos, chamamos de geotecnistas e tal, não. Tá legal, essa mistura atende. Comercial, 26 milhões a menos. Mas aí veio o jurídico, o TCU disse, não. E eu fiquei pasmo. Ué, não porque estou reduzindo, não era 26, 27. Estou reduzindo 27 milhões o valor total do contrato? Não, mas acontece que, se fosse para fazer sem a CAL, a segunda colocada teria sido a primeira. Então, além dos 27 milhões que ela vai ter que abrir mão, e isso, obviamente, já fazia parte da estratégia dela, tem que abrir mão de mais 37 milhões por conta de equiparar-se, pelo menos, à segunda colocada. Então, vocês veem que o fast track trouxe grandes problemas, isso aí trouxe 6 meses de negociação. Felizmente, não nos impactou, porque o nosso contrato, sabendo que o Maranhão é uma região muito chuvosa, ele descontinuava no primeiro semestre, que foi quando a gente ficou, né, lutando com eles. Coisas similares ocorreram, não vou nem... Né, depois até posso falar sobre Talara, sobre outros problemas similares que ocorreram, mas senão a gente envereda aí num papo sem fim. Uma outra coisa que eu queria colocar com relação à visão do cliente, né, é que o cliente normalmente sempre lida com prazos muito curtos. E ele busca sempre encurtar, acelerar. E qual é o melhor local para acelerar? É quando dói no calo dos outros, não no nosso. Então, muitas vezes, quando vai fazer o cliente, coloca uma proposta na rua, e isso já participei de muitas discussões a respeito disso aí, não, dá 2 meses para isso aí. Olha, 2 meses é pouco, esse contrato é complicado, tá? Porque às vezes as pessoas não têm noção. Por exemplo, tá? Para você fazer um orçamento de um mega projeto, uma grande obra, facilmente você emprega 8 pessoas, 10 horas por dia durante 2 meses, né, 44 dias, a um custo, não é o salário, a um custo de $80 por hora, facilmente chega a $280 mil fazer um orçamento para um mega projeto, para uma mega obra. Então, se você dá 2 meses, e as empresas principais do mercado, as mais sérias, justamente, 2 meses, não vai dar para eu fazer isso aí em 2 meses, não. Então, é claro que toda empresa sabe que gastar 200, 300, 400 mil dólares no orçamento faz parte do jogo, mas quando tem um horizonte. Aí, quando o horizonte é muito curto, as empresas sérias, não vai dar para eu fazer, vou abdicar. Né? Bom, e aí o cliente, que eu vivenciei isso muitas vezes, disse, não dá 2 meses. Se não der, a gente prorroga por mais 1 mês. Só que aí, 2 mais 1 não é igual a 3. Porque a empresa que não entrou para cotar em 2 meses, fim desses 2 meses, o próximo ao fim desses 2 meses, não vai ser esse mês adicional que ela vai embarcar nessa furada. Conclusão, você vai continuar com as mesmas empresas, muitas delas aventureiras, né, que, obviamente, não vão apresentar um orçamento o mais ajustado possível. Né? Então, o cliente tem que ter essa preocupação também. Assim como, e cada vez mais, né, o prestador, quando faz o orçamento, né, ele vai ler a proposta. Não pode, o orçamentista não pode presumir. Tá? Ele deve verificar, e o cliente deve deixar isso muito claro, e se não estiver claro, o prestador tem que perguntar, que não se pode fazer simplesmente presunções. Não, deve ser assim. Não, esse deve ser assim, depois não vai ser, vai gerar um pleito, vai demandar uma carga de trabalho imensa, uma discussão imensa. Tá? Então, tá? Procure. O cliente tem que fazer
a especificação a mais detalhada possível, se necessário até redundante, às vezes, né? E o prestador, quando está fazendo o orçamento, ele não pode presumir, deve sempre sanar dúvida. E mais, não contar com pleitos. Pleitos existirão sempre, mas não, né, que era uma postura que, né, existia até um certo tempo atrás, que agora está diminuindo um pouco, até porque os players do mercado não têm tanta gordura mais, né? Mas havia muita questão do cara mergulhar e depois tentar recuperar o que ele deixou na mesa através de pleitos. Tá? Só que uma negociação contratual, principalmente no grande porte, não é feira livre. Ah, quanto é que está o tomate, quanto é que está o alface? Não, não. Tá? É uma coisa mais séria. Então, né? Então, muito cuidado. Particularmente agora, em que, aos poucos, voltamos à normalidade. Mas, como o Idílio bem mencionou, né? Existe o vento contra também das questões das restrições, né? Crise hídrica, crise energética, etc. Né? Nós temos que tomar muito cuidado quando fizermos nossos orçamentos, porque as produtividades que valiam, as planilhas que nós tínhamos até alguns anos atrás, né? O pessoal aí, muita gente, eu sei que usa o famoso apêndice B da Petrobras, com um trabalho gerado na década de 90, né, pela Petrobras de Goiás, que dava as produtividades. Tá? Com detalhe, foi um grupo de trabalho que trabalhou muito tempo. E aí, teoricamente, seria para, né, seria um arquivo confidencial, mas isso hoje em dia todo mundo usa, mas ainda assim, sejam eles os indicadores de produtividade que você tem na sua empresa, seja, tá, os que você usa de terceiros e tal, tenham em mente, eu acompanhei recentemente a orçamentação para uma parada da Reduc, tá? Acabou agora, tá? Acabou semana passada. E a produtividade está muito diferente, porque você tem mais restrições. Você tem mais gente que falta, mais gente que é isolada, você não tem um total distanciamento social, mas você evita, né, demasiada aglomeração. Então, aqueles indicadores todos, você que se dedica, tá, à área de orçamento, tenha cuidado, né, na utilização dos índices anteriores, dos índices pretéritos, que eles sofreram modificações. Tá? Então, basicamente, né, quis colocar um pouco dos dois lados aí, né? Enquanto que o tomador, da importância que ele tem em fazer um contrato bem definido, né? Porque senão vai ser ruim para ele, e vai ser ruim para o prestador também, porque briga, tá? Nunca alavanca o negócio. Tá? O melhor é sempre buscar o jogo do ganha-ganha. Tá? Um preço justo e uma remuneração adequada. Voltar a bola para você, Idílio. Stone, mais uma vez, obrigado. É muito interessante o passeio que você deu por diversas palavras-chave. E aí eu respondo a algumas pessoas aqui do chat com esse comentário já. Palavras-chave do nosso curso de engenharia de custos e orçamento. Observem que a gente já andou pensando algumas delas aqui. Nós falamos a respeito desses prazos, falamos a respeito de pleitos que precisam necessariamente entrar na pauta, sim. De formas de contratação, e uma coisa interessante desse nosso curso é o fato de nós instigarmos o olhar do comprador e do vendedor simultaneamente. Há uma coisa até muito interessante nas nossas turmas, que, como aparecem as pessoas dos dois lados do balcão, nós temos alunos dos dois lados do balcão, nós fazemos alguns exercícios em sala, alguns trabalhos em sala, instigando esse embate, né? Trazendo para o campo das ideias, ou seja, para esse mundo das simulações, essa é a realidade das empresas hoje, inclusive no momento em que muitas aquisições estão sendo feitas com pessoas em pontos diferentes, em situações diferentes. A famosa mesa de negociação, ela está sendo trabalhada de uma forma completamente diferente, nem por isso os negócios pararam.
Uma outra coisa, ainda pensando que o Stoner trouxe, orçamentos são caros. Orçamentos são caros. Nenhuma empresa entra num orçamento para uma plataforma, para uma locomotiva, para uma rodovia, para uma hidrelétrica, sem que tenha grande interesse de ganhar. E vai chorar horrores se perder, porque literalmente estará no custo afundado. Né? Literalmente rasgou dinheiro, porque tive que criar uma equipe multidisciplinar para poder trabalhar muito bem em cima desse orçamento, para ler cadernos, ler normas, entender o contratante, né? Entender o contratante é algo mágico no mundo das negociações. Né? Entender o contratante é algo mágico. Hoje, há muitos vendedores indo para o caminho da neurociência e da neurolinguística, porque querem entender, né? Mais do que nunca nós estamos explorando os recursos humanos, nós precisamos nos entender, nós precisamos do autoconhecimento e de conhecer os nossos pares. E aí entram dos nossos cursos as palavrinhas mágicas, tais como BDI, o olhar público e o olhar privado, as relações cujos entes vêm de diversos segmentos de mercado, entram aí os pesos da logística, mais que nunca não dá para ficar olhando para aquelas propostas em que FOB é igual FOT, é a mesma coisa, para com isso, de jeito nenhum. Aquelas palavrinhas mágicas do Incoterms, elas sempre estão entrando nas nossas tarefas, nas nossas discussões. Formas de contratação, os QQPs que nos preparam para as propostas. Hoje, a gente usa essa brincadeira que um bom orçamentista, ele é praticamente aquele camarada que cadencia o jogo, aquele camisa 10. Ele prepara o orçamento porque ele conecta o seu orçamento aos seus possíveis fornecedores, então ele muda de camisa porque naquele momento ele está comprando negócios e a partir daí ele vai ser um vendedor de negócio, ele vai responder por alguém. Falamos de garantia, das normas propriamente ditas, falamos das validades agora há pouco, das validades curtas que estão sendo exigidas hoje a determinados insumos, ferro e aço, né? Todo mundo assustado, preço de ferro e aço. E nós, nesses cursos, é sempre bom dizer que nós discutimos muito segmentos diferentes. Nós não ficamos presos, por exemplo, a um segmento de construção civil. Nós falamos do petroquímico, nós falamos do papel e celulose, falamos da siderurgia, falamos da mineração. Então, nós damos uma boa passeada por diversos segmentos e tentamos, durante o curso, através das diferentes disciplinas, encontrar estudos de caso nessas diferentes áreas. É uma coisa que a gente tenta, como se fosse uma espécie de catalisar, né? Para que amanhã um de nós que queira, por exemplo, ou que seja obrigado a migrar, né? Usando um termo da moda, né? Estiver em transição de carreira, né? Ele possa, estou preparado para isso. Então, a gente conversa muito sobre isso, conversa muito sobre a negociação propriamente dita, que já entra na pauta do próprio PMI. Então, chegando nesse ponto, eu gostaria de, Stoner, praticamente rolar a bola para você, para que você nos fale, além dessa entrada, você como membro do PMI, você fala um pouco mais para a gente sobre essa questão da negociação que entra já na pauta do PMI e de outros órgãos, e também sobre a engenharia de planejamento e BI. Perfeito. Por favor. Bom, já que você está falando do PMI, né, aproveitando, agora saiu recentemente, ainda não temos em português, mas eu, como sou filiado ao PMI, já baixei o PDF da versão em inglês, do PMBOK Guide, 7ª edição. E, claro, não dá para falar o tempo todo sobre ele, mas, pelo menos, uma coisa mudou bastante nele. Primeiro, as versões anteriores, até a sexta edição, já tinha coisa de 700 e tantas páginas, né? E a edição atual tem 350, se não me engano. Por quê? Porque uma vez eu estive num congresso do PMI de Fortaleza, né? E estava falando lá, né? E meio na brincadeira, falei que o guia PMBOK era meu livro de cabeceira. Eu assim, disse, não,
Não é que eu gosto tanto dele, não. É que quando eu estou com insônia, eu começo a ler e com 2 páginas eu já estou dormindo. Ele realmente era um saco. Ele era muito baseado em processos, né? Inputs, né? Tools and techniques, ferramentas e técnicas, e outputs e tal, tudo muito bem encadeadinho e tal, não sei o quê, não sei o quê. E a grande mudança que teve nessa nova edição, né, que fala mais em princípios, e além essa é uma grande mudança, eu vou falar um pouco sobre a questão de princípio, e também não foca tanto apenas em custos, fala também muito em valor, né? Porque o custo é uma coisa e o valor que você entrega é outro, né? Uma outra mudança também interessante, que já vinha ocorrendo já desde da 5ª edição, aos poucos, é que antes ele via muito a questão do projeto, né, com aquela curva tradicional. Bom, né, desde o início até o final, entreguei. E agora começa a ver mais o projeto enquanto todo um ativo, né? E o sucesso de um projeto, nas versões anteriores, era definido pela questão do atendimento a prazo, custo, escopo, com qualidade. Tá? E hoje a visão do sucesso de um projeto está mais. Claro que entra também, né, prazo, custo, qualidade, né, prazo, custo, escopo, com qualidade, mas também o ativo. Né? E aí um exemplo bem marcante é o Opera House de Sydney, que, agora de cabeça não tem todos os números, mas que começou a ser construído em 73 para ser uma obra de 2 anos, levou 10 anos, o orçamento foi multiplicado por 7, se não me equivoco, tá? Mas um número assim, estrondoso. Portanto, sob o ponto de vista projeto, foi um fracasso total, né? Porém, hoje em dia, quando se fala de Austrália, é canguru e Opera House, tá? São os símbolos da Austrália. Quando se fala, o australiano tem o maior orgulho de mostrar realmente uma obra bonita. Eu não tive tempo de passear na Austrália, gostaria de ter ido, né? Mas, quer dizer, enquanto aqui, teve muito. Uma outra diferença também, e aí entra muita questão de negociação também, né? Está embutido nisso aí. A mudança de processos, onde são as coisas muito amarradas, é assim, assim, é assado, para princípios. E quando eu quero ilustrar essa diferença, eu diria o seguinte: o exemplo que eu dou, até eu faço com cuidado, porque eu particularmente não tenho religião, mas vou falar, por exemplo, das religiões cristãs. Existe o catolicismo, existe o protestantismo, que são as diferentes denominações, existe o espiritismo, que também é cristão, até mesmo a Umbanda, com quanto seja sincretismo, também, né, respeita também todos os santos, divindades da religião cristã. Né? Então, se você olha os processos seriam, por exemplo, uma missa numa igreja católica é totalmente diferente de um culto, né, numa igreja protestante, obviamente diferente uma sessão de mesa, tá, em uma sessão espírita, e mais diferente ainda de uma sessão de umbanda. Então, os processos são totalmente diferentes. Porém, né, os princípios são todos eles os mesmos. A preocupação com o bem, com o bem-estar, com não matar, não roubar, etc., não desejar a mulher do próximo, etc. Né? Então, basicamente é isso. O PMBOK Guide está menos assim formal, ele está apenas dizendo, olha, os princípios que você deve atender são tais, 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 tais. Né? Então, essa foi uma grande mudança. Agora, voltando, então, à questão de contratos e negociação, eu falei, né, anteriormente sobre a questão da Premium, né, do embate que nós tivemos lá, e vou agora fazer referência também aos embates que nós tivemos lá com a Petro Peru. Lá não, lá nós éramos o braço direito, nós éramos consultores. Mas o consultor não pode pegar e dizer, faz assim. O consultor sugere, seria melhor fazer assim. E o projeto de ampliação da refinaria de Talara, a refinaria de Talara é uma refinaria muito pequena, 65 mil barris. Então, você dá
Tem uma ideia, a Reduc aqui no Rio são 240 mil barris, tá? A Replan em Campinas são 350 mil barris. Pequenininha. Só tinha uma destilação atmosférica, uma destilação a vácuo e um craqueamento catalítico, né? E era uma refinaria antiquíssima. Em 2017, eu participei dos festejos do centenário dessa refinaria, né? A refinaria mais velha onde eu já trabalhei, né? Então, era um grande projeto, um projeto de 5 bilhões de dólares, onde eles iam ampliar a destilação atmosférica, iam, tá, trocar, demolir, substituir a destilação a vácuo, construir um novo craqueamento e novas unidades de hidrotratamento, de coqueamento, né, que era o flex-coke que eles estavam adotando, né, geração de hidrogênio, cogeração, dessalinização de água, tratamento de efluentes, etc, etc, etc. Mas a Petroperú, ela, no início, em 2010, mais ou menos, quando o projeto ainda estava em gestação, entendia que havia um grupo de unidades que ela tinha interesse em realmente operar. Então, chamou de unidade de processo. E havia um outro grupo de unidades que ele não tinha interesse de operar. Por isso, a chamava de unidades terceirizadas, que seriam a cogeração, a geração de hidrogênio, de nitrogênio, a dessalinização de água, tratamento de efluentes, etc. Bom, e aí eles tinham feito um contrato pesista com uma empresa espanhola, desceu e estava tocando, né, a construção das chamadas unidades de processo. E foi quando nós, da Deloitte... Opa, obrigado, Alexandre. Ricardo, Alexandre, está aí complementando aí, né? É isso aí, tá? Então, eles já tinham contratado essa empresa, estava já em construção, quando nós, da Deloitte, chegamos. E aí eles estavam preparando uma licitação para aquelas unidades que seriam, né, as terceirizadas. E estavam fazendo um contrato BOOT, né, siglazinha, sopa de letrinha, BOOT, Build, Own, Operate, Transfer, que é um modelo bastante utilizado. Por exemplo, as rodovias pedagiadas aqui no Rio, a linha amarela, Transolímpica, etc., foram construídas nessa modalidade, ou seja, o Estado não despendeu, né, grana, CAPEX, para realizar aquilo, né? Os consórcios disputaram, né, orçaram quanto sairia aquela estrada e calcularam o preço do pedágio em função disso aí, cada uma, né, linha amarela, Transolímpica, etc., recebeu lá o pacote para fazer. Então, o BOOT é interessante para o Estado, para a empresa, eventualmente, que não despende CAPEX, transforma aquilo tudo no OPEX. E, de certa forma, é vantajoso também para a empresa, que ela sabe que ao longo de 30 anos ela vai ter uma receita praticamente constante. Claro que existem indicadores para garantir que ela efetivamente esteja prestando aquele serviço ao qual ela se propôs. Esse modelo também é muito comum, assim, falei aí de autoestradas pedagiadas, centrais de utilidades para centrais petroquímicas, tá? Como ocorre na Copersul, como ocorre, tá, em Camaçari. Muito bem. Então, nós colocamos, olha, é um modelo interessante. Porém, as unidades ditas de processo já estavam em andamento. Eu falo, olha, o BOOT tem um risco, porque, por exemplo, a nossa avaliação é de que essas unidades chamadas terceirizadas, o orçamento delas seria em torno de $1 bilhão. Então, por mais que possa ser atrativo, né, do ponto de vista econômico, tem um VPL legal ao longo de 30 anos, etc., poucas são as empresas que têm $1 bilhão para investir, né, e recebê-lo ao longo de... existem, né, as possibilidades de project finance, tudo bem, mas daí também já é um custo que já diminui um pouco também a receita. Então, nós alertamos a Petroperú, né, que, olha, tudo bem, BOOT, porque você não quer operar essas unidades, mas nós sugeriríamos que você tivesse um plano B. Faz, né, uma especificação aí para uma licitação para um contrato EPCista tradicional.
Não, não. E 2 vezes foram, e 2 vezes deu licitação deserta. Tá? E aí, o que aconteceu? Quando eles botaram a mão na cabeça, caraca, meu, bom, vamos botar na rua, né? O EPC, que quem ganhou foi uma outra empresa espanhola, consorciada com chineses. Só que aí, o que acontecia? As unidades de processo já estavam em 60 e tantos por cento de avanço, enquanto que ainda ia começar o detalhamento do projeto das outras unidades. E você não consegue hidrotratar se você não tem a geração de hidrogênio. Você não consegue partir uma refinaria se você não tem cogeração para te gerar vapor e eletricidade. Né? Então, isso aí, obviamente, deu margem a pleitos. Né? A empresa que estava com as unidades de processo solicitando, né, grandes valores, e, por outro lado, né, a Petroperú se escorando no fato que, de fato, ela estava com atrasos. Tá? Realmente, ela estava com atraso. Ela está com um avanço muito fora do caminho crítico. O caminho crítico dela estava muito atrasado. E isso aí gerou 1 ano e 2 meses de negociação. 1 ano e 2 meses de negociação para fechar um. E eu estou mencionando tudo isso aqui a cavaleiro, porque esses dados, eventualmente, podem não estar muito difundidos em âmbito brasileiro, obviamente, tá? Mas no Peru todo mundo sabe, assim como as mazelas que já tivemos em contratos de Petrobras também são conhecidas aqui. Então, não estou quebrando aqui nenhuma confidencialidade, eu não o faria. Mas, então, levou 1 ano e 2 meses e o pleito com essa empresa foi fechado em 280 milhões de dólares. É qualquer quantidade de grana. Então, para mostrar, né, enfatizar a importância de você ter as coisas bem definidas, definir uma estratégia de contratação, ponderar todos os aspectos, tá, todos os riscos, porque você vê que eles estavam solicitando 500 e tantos milhões, mas ter chegado a 280 milhões ainda é uma facada, é muita raça de dinheiro. Né? E tudo isso foi gerado por quê? Por um não adequado planejamento, um não adequado entendimento dos riscos. Um outro aspecto, só para encerrar, então, essa questão desse capítulo aí, quando foi feito esse novo contrato EPC, nós sugerimos também que a Petroperú fizesse um contrato na modalidade EPCM. Então, vamos lá, a sopa de letrinhas. Né? O EPC é Engineering, Procurement, Construction. Né? Engenharia, projeto, né? Aquisição de bens, materiais, equipamentos e a construção. Quando a gente fala EPCM, logo vem à mente que o M é de management. Ok. Mas é preciso termos cuidado, atenção, que não é engineering, vírgula, procurement, vírgula, construction, vírgula. Não. Engineering, procurement e construction management. E nós sugerimos a Petroperú que fizesse um EPCM, por quê? Porque a empresa que deteve o contrato EPC das unidades de processo, ela teve muito desgaste, ela subcontratou praticamente tudo. Então, as empresas locais prestadoras de serviço para esse consórcio, que não vou declinar o nome, aí sim, tá? Elas tinham muitas queixas em relação ao relacionamento que tinham com essa empresa, com esse consórcio, né? Entrando com pleitos contra ela e tudo mais. Aí nós sugerimos a Petroperú que fizesse um EPCM, ou seja, que uma determinada empresa fizesse gerenciamento da construção, porque assim poderia gerenciar melhor. Então, a relação contratual seria com a Petroperú, que é um ente que dá mais confiança ao prestador, à empresa prestadora lá no Peru, e o gerenciamento ficaria pelo EPCM. Tá? Acaba que não foram por esse caminho, tá? Então lá, me parece que daqui a 1 ano e pouco a refinaria deve estar partindo, torço muito pelo sucesso, mas tiveram muitas lições aprendidas e muitas delas não utilizadas. Né? O pessoal sempre diz, né?
é bom aprender com os erros. De fato, melhor ainda é aprender com os erros alheios. Né? Foi uma oportunidade que eles perderam. Tá? Voltando a bola para você aí, Didier. Isso. Obrigado, Ricardo. Está colocando aqui Sydney Opera House, planejado 4 anos, realizado 11 anos. Isso aí. O Ricardo foi o nosso auxílio luxuoso. Ricardo, se você estiver conosco e puder abrir o microfone, você também tem a oportunidade de se apresentar para a turma aqui como um dos professores da nossa pós. Sim, boa noite. Estou presente aqui, aprendendo bastante aí com essa conversa, de larga experiência do Stoner, né? Obviamente, o Idílio também tem a sua. E compartilhar com o pessoal aí que a gente teve uma aula ontem, falou muita coisa a respeito disso, né? Apesar de ser a primeira aula ainda do curso de Engenharia de Orçamento, na matéria de tipificação de BDI e orientações, tem a ver com isso, com os regimes contratuais, né? Com os riscos envolvidos, um entrosamento muito íntimo entre o planejamento e o orçamento, eles são indissociáveis, né? Então, é muito importante essas experiências trazidas, porque exemplifica aquilo que a gente trouxe um pouco da teoria ainda na primeira das 8 aulas. Isso aí. Maravilha. Obrigado aí, Ricardo. Maravilha, maravilha. Você é mais um fator de reforço do nosso convite aos nossos participantes aqui desse fórum para se juntarem a nós como alunos da 12ª turma que começa agora em setembro. Nós estamos convidando são assuntos muito interessantes. Tudo aquilo que envolve custos e orçamentos hoje tem um interesse muito grande, né, Ricardo? Muito obrigado. Tá bom? Valeu, Ricardo. Obrigado. Pessoal, nós estamos chegando praticamente na etapa final da nossa conversa e aí nós gostaríamos sim de abrir os microfones para debate, mas eu vou pensar mais algumas coisas aqui que fazem parte da nossa ementa e que foram trazidas, reforçadas, potencializadas pelo Stoner, tais como o planejamento propriamente dito, a importância dele. E nós, na engenharia, costumamos dizer o seguinte: se você acha que alguma coisa não faz falta ou faz estrago, tente tirá-la, né? Nós fazemos muito isso. Nós usamos isso muito dentro da engenharia. Tenta tirar o planejamento de qualquer negócio, né? Para ver o que dá, certo? Costuma dar fazejamento, e fazejamento costuma gerar coisas como aquelas que nós temos visto ao longo desses últimos anos, que de vez em quando batem na nossa porta. Pequenos atrasos são responsáveis por estragos tremendos. Falta de planejamento é responsável por um estrago absurdo. Então, o Stoner nos trouxe de novo cronograma físico-financeiro, nos trouxe palavrinhas mágicas que são discutidas ao longo do nosso curso, tais como o OPEX, o CAPEX, né, os investimentos operacionais e aqueles investimentos de capital, propriamente ditos. Nos trouxe palavrinhas mágicas tais como ROI, VPL, que são discutidos no nosso curso também. Ao longo do nosso curso, nós discutimos muito a respeito de formatação, de estruturas. Essas estruturas, segundo necessidades, e nós, inclusive, quando o Stoner nos fala a respeito de modelos de contratação, e eles são vistos no nosso curso, a gente vai ver o EPCM, vai ver o EPC propriamente dito, o famoso turnkey, a contratação por preço unitário, várias possibilidades, o multi, né? Várias possibilidades, o lump sum, várias possibilidades que são abertas hoje pelo mercado, inclusive para aquelas empresas que trabalham segundo demandas trazendo bem para o português, não vou ficar aqui no anglicismo, não, do RFI, do RFP e do RFQ, ou seja, o que é requisitar uma informação, uma proposta e levar isso para a cotação propriamente dita. Nós discutimos isso ao longo do nosso curso. E como reforçou o professor Ricardo, tratando no conceito da multidisciplinaridade. Então, chegando nessa etapa da nossa conversa, nós gostaríamos de abrir o microfone para vocês, para que a gente pudesse bater um papo um pouco mais sobre outras áreas de conhecimento. Eu venho muito da prestação de serviço na área elétrica, Stoner, principalmente da petroquímica. Devemos ter outras pessoas aqui na sala com possibilidade de nos trazerem experiências da própria construção civil, da mineração, da siderurgia. Então, por favor, vocês fiquem completamente à vontade, não se intimidem, fiquem à vontade.
Boa noite, professor. Alexandre, boa noite. Stoner, como vai? Não vai. Eu hoje sou diretor de uma empresa de montagem industrial, MCM, que é ligada a Monte Calmo. Então, o que vocês falam hoje é muito... Vou ligar a câmera aqui. É muito meu cotidiano, né? Meu dia a dia. E a gente tem se deparado com uma série de infortúnios aí com essa pandemia e praticamente todos os contratos tiveram que ser revisitados, né? Suspensões, cancelamentos, retornos, normal no período. Mas a gente acabou se deparando com muitas questões que levou a gente a estudar e buscar muito conhecimento fora. E a gente se deparou com os modelos de contrato do FDIC, que deixou a gente bastante impressionado assim, como as coisas são tratadas aí internacionalmente, né? E aí eu queria saber como é que vocês encaram isso aí no curso, né? Esses modelos de contratação do FDIC, eu acho que é uma fonte imensa aí de informações. E na mesma esteira também acabamos nos deparando com os padrões da ACE, inclusive com as certificações internacionais, né, engenharia de custo e as boas práticas que a ACE trouxe. Eu também queria que, se fosse possível, vocês falassem se abordam também essas tanto a questão da ACE quanto a questão do FDIC dentro da ementa do curso. Bom, vamos lá. Se me permite, Stoner. Sim, claro. Maravilha. Alexandre, obrigado. Você ter trazido à pauta assuntos tão interessantes. Sim, nós temos uma pincelada, perdão, um probleminha na câmera aqui. Nós trazemos pinceladas a respeito disso, da fundamental internacionalização dos contratos. Nós não conseguimos mais ser ilhas, né? Não conseguimos pensar custos de orçamento como se tudo aquilo fosse tratado no quintal da nossa casa. Então, nós buscamos as normas internacionais, buscamos as discussões em campos diferentes, inclusive, segundo determinados estudos de caso desenvolvidos em cada disciplina, nós buscamos um estudo de caso de lá, para que a gente possa referir e traçar comparativos. E esses comparativos são muito bem traçados para nós à luz de uma coisa que é um bicho grandão que nos assombra, que chama-se estrutura tributária. A nossa realidade tributária e a crueldade dela são trazidos à luz, então, tanto daquilo que é feito lá fora, como daquilo que é preconizado pela própria ACE, que é uma parceira direta da PUC nesse curso de engenharia de custos e orçamento. Então, me perdoe se eu errar, mas me parece que amanhã, já eu confirmo isso, mas parece que amanhã tem um evento confirmado com a presença da ACE. Tá, Alexandre? Mas já eu posto aqui no chat. Ficou claro, Alexandre? Ok? Ficou sim. Que bom, a gente está tendo contato agora com a ACE, e aí com essa aproximação que vocês já têm, né, já Sim. construíram, acho que facilita também, né, a internacionalização, né, da gente. Bom, muito bom. Eu tenho um aluno nosso, obrigado, Dairo. Alexandre, se você me permite, eu te interrompi meio bruscamente, mas o Dairo um aluno nosso aí que já tem também outro auxílio luxuoso, nos ajudando aí, já confirmando através do chat qual que é o link para esse evento de amanhã com a ACE, tratando principalmente de pleitos, né? Mas a ACE é parceira da PUC Minas, então sempre está, amanhã às 19 horas, né? Ricardo confirmou para a gente aqui. Tá legal, Alexandre? Então, você e nossos colegas aqui da sala são convidados também para esse evento com a ACE amanhã, às 19 horas. Mais uma oportunidade de ouro. Tá, Alexandre? Por favor. Se me permite, Dili, só complementando aí, né, o Alexandre falou aí o colega aí falou da FDIC, né? E justamente quando
a Petroperú decidiu, então, né, que as duas licitações BUT deram desertas, decidiu fazer um contrato para agilizar. A nossa sugestão foi justamente de usar os contratos FDIC, que são modelos, né? Claro que não é pegar e botar, você tem que pegar e adequar a legislação de cada país, mas são modelos já muito consistentes, né? Então, foi algo que nós utilizamos bastante. E com relação à ACE, nós tivemos, enquanto fomos consultores lá na Deloitte, o prazer de contar na nossa equipe com o presidente da ACE, Seção do Peru, que era, naquela época, o meu amigo Piero Anticona, né? E estava lá com a gente na Deloitte, também dando assessoria lá. E eu gosto muito da ACE, as recommended practices são muito boas, excelentes. E só a guisa de curiosidade, né? O americano é fissurado em acrônimo, né? Então, a ACE, ela nasceu como American Association for Cost Engineering. E aí estava, só que, pô, daí transcendeu as fronteiras americanas e todo mundo já conhecia, né, como a ACE. Daí os caras, caraca, e agora? Foi aí que surgiu, né, torturaram o acrônimo para agora ser the Association for the Advancement of Cost Engineering. Né, torturaram o nome para poder manter o acrônimo. Só o último, que é a mesma coisa que acontece com o famoso diagrama PERT. O PERT foi criado pela Marinha Americana como, através de um grupo de trabalho que era o Program Evaluation Research Team. Aí veio o PERT. E aí todo mundo se referia ao resultado do trabalho e dizia, o PERT, o resultado do PERT, o diagrama PERT. Assim. Eu digo, pô, mas o grupo de trabalho já dissolveu, e agora? Aí mudaram, torturaram o nome, né, para Program Evaluation Review Technique. Tá? Só biblioteca ambulante, a gente vai. Só os cabelos brancos, ou pelo menos mais que isso, a ausência deles. Valeu. História, realmente, acompanhar seu blog, acompanhar os seus vídeos no YouTube, realmente, você é um sujeito fantástico. E a PUC Minas muito feliz de ter você no time. Que bom, e eu muito feliz nós. de estar com vocês. Maravilha. Uhum. Continua para nós, pessoal, assim como o Alexandre trouxe para nós um assunto interessantíssimo, fica aqui os nossos microfones abertos, prontos para potencializar esse diálogo nosso. Fiquem à vontade. Nós estamos nos aproximando do horário que nós havíamos combinado. Por favor. Com licença. Eu gostaria de colocar um assunto aqui, uma pincelada, né, do professor Storni sobre a influência dos registros, né, de dados diante a um projeto, novas influências que a gente está tendo de registro de dados para os próximos orçamentos dos projetos. Acho que isso é importante a gente falar um pouco aqui. Ok. Bom, aproveitando, né, falando aqui sobre a questão de orçamentos, é claro que eu aqui estou lidando com um time de orçamentistas, mas muitas vezes eu lido também com planejadores que às vezes não conhecem assim no detalhe as questões de custos. Então, uma coisa que eu sempre enfatizo muito, né, é que muitas vezes o planejador ele abre o Prost lá com milhares de tarefas, abre o Primavera, etc., e ele vê aquelas facilidades de associar custos aos recursos, né? Quer dizer, tem o custo horário, tem o custo de hora extra, tem o custo de materiais, tem custos individualizados, pode ser o caso, por exemplo, de uma aprovação de um relatório de impacto ambiental. E, muitas vezes, né, a pessoa que está trabalhando no planejamento, e é importante, claro, o planejamento, mas é preciso ter em mente o seguinte viés, que todos esses softwares de planejamento, os custos deles são baseados no modelo americano, onde
por exemplo, no Prosco, Primavera, qualquer um deles, o custo só é realmente incorrido nas horas trabalhadas. Então, por exemplo, se um soldador hoje ele trabalhou 4 horas, porque não teve mais frente, no modelo americano, e isso eu vivenciei, porque eu tive lá na refinaria de Pasadena, a quantidade de apontadores era uma coisa inconcebível, o cara apontando as horas de todo mundo. E não é o nosso modelo. Se o cara, não, nosso modelo é, no mínimo, mensalista, ou no mínimo semanal, né? Mas se o cara não teve frente para trabalhar, né, ele vai ser remunerado o dia todo, a semana toda, etc. Então, é importante nós, né, enquanto orçamentistas, sim, claro, usarmos Prosco, Primavera, o que seja, mas para dimensionamento do quantitativo de recursos, né? E não usar a ferramenta de custos, porque podemos incorrer em grandes erros nisso aí. E mais, tá? Eu já presenciei já há muito tempo, quando o Prosco ainda estava começando, eu já vi uma empresa que deu um preço muito baixo para determinada obra, não era uma obra muito grande, né? Mas nós, então, antes de desclassificarmos, dizer que o preço era inexequível, né, nós fomos avaliar o planejamento deles. E era decorrente disso, porque quando ele colocava o recurso, por exemplo, o caldeireiro, vamos dizer, pintor, que seja, ele via 10. Tá, tudo bem, são 10. Só que são 10 em cada turno. E os caras tinham feito um orçamento considerando 10. Então, atenção, tá? Quando você vê aquele valor lá, tem em mente que é um valor por turno. É sempre... E aí, quando você tiver esse, né, universo de pessoas que efetivamente vão estar a bordo, né, trabalhando na obra, há que se levar em conta as improdutividades, há que se levar em conta datas especiais, que até variam, né? Aqui no Rio, por exemplo, na região sul, por exemplo, é carnaval, né? A data mais crítica, Natal e tal. Lá no Nordeste é São João, né? Tirando o aspecto de pandemia, né? Mas lá no Nordeste é São João. Então, há que se levar isso em conta e, principalmente, né, ter em mente que a produtividade numa obra de manutenção ou numa obra de construção e montagem não é uma linha de produção como preconizou Henry Ford, em que os tempos já estavam todos já dimensionados para que o camarada fizesse essa atividade, passasse por outro, e que a produtividade era quase 100%. Né? Por outro lado, motivou aquele filme do Charlie Chaplin, em tempos modernos, da rotina do trabalhador. Ter em mente que tempo na ferramenta, numa obra de manutenção, numa obra de construção e montagem, não está muito distante de 50%. Tá? Então, ter isso em mente. Tá? A improdutividade natural. Claro que sempre devemos buscar minimizar a produtividade, isso é pacífico, mas não dá para evitar totalmente. Né? O soldador está aqui parado, está sendo montado andaime. Depois que ele subir lá para começar a soldar, de repente é o montador de andaime que vai ficar esperando para ver se tem mais algum andaime, alguma modificação. Então, é característica essa improdutividade e todos têm que levar isso em conta. Perfeito? Stone, você nos cutucou mais uma vez para, de novo, a realidade do nosso curso, que também traz métodos de custeio. Os métodos de custeio são discutidos ao longo do nosso curso. Então, nós chamamos a atenção lá, por exemplo, para custeio variável, para custeio padrão, para custo padrão, custo meta. E num capítulo nós falamos do famoso ABC, né, do Activity Costing, Activity Based Costing, que você trouxe para nós agora. Ou seja, a realidade não é que eu seja necessariamente improdutivo, é que eu tenho os meus horários de espera, eu tenho integração de disciplinas, e feliz aquele planejador que consegue, por exemplo, entrar com determinadas frentes de trabalho enquanto outras estão na espera, né? Correto? Feliz esse integrador. Então, quando nós falamos dentro da nossa cultura, do ABC,
não vou ficar falando aqui de ABC, né, do ABC, quando nós falamos disso, do uso do cronômetro para determinadas atividades, isso para algumas pessoas isso é a morte. Opa, não estou acreditando que vão me monitorar dessa forma, mas lamento dizer que o mundo é feito de monitoramento, nós estamos sendo monitorados o tempo todo, né? Essa é a nossa realidade. Mais algum colega ou alguma colega que queira conversar conosco, trazer mais luz para o nosso debate? Por favor, fiquem à vontade. Nós estamos agora às 20 horas e 25 minutos, nós estamos aí próximo do nosso final. Atendendo a um requisito básico de um projeto, que é o cronograma sendo cumprido. Mas fiquem à vontade, por favor. Bom, pessoal, então, se vocês nos permitem... Pois não, José Araújo, fique à vontade. Vamos lá, Xará. Eu de novo. Desculpa, mas eu gostaria de colocar mais um tema importante. Seja bem-vindo. Ok. Professor, levando em conta, né, as grandes paradas em projetos em função ao meio ambiente, a todo esse impacto, né, que os projetos vêm causando, como a gente equalizar isso na fase orçamentária? É possível fazer isso? Bom, se você está falando de parada, né, deixa eu só entender melhor, né? É parada do projeto, parada do projeto. Ok, tá. Veja bem, a questão dos impactos ambientais, e aí mais uma vez importante, né, a gente falar de planejamento, né, porque a gente tem um planejamento em diversas fases. E a questão de aprovação dos relatórios de impacto ambiental, ela vem logo na primeira fase. Você não vai avançar à fase posterior sem ter essa aprovação. E nesse momento, e aí é importante a gente ter em mente que um bom planejamento não é necessariamente o planejamento mais detalhado, mas não é necessariamente o melhor. Tá? O mais adequado é você fazer um planejamento em ondas, né? O Rolling Wave Planning, porque na primeira fase, você sabe que, por exemplo, você vai levar, estou chutando, tá? Um mês para preparar um relatório de impacto ambiental, etc., e vai levar mais um mês para provar. Então, não tem nexo você já começar a fazer um planejamento em detalhe do projeto básico, do detalhamento, etc. Tá? Então, essas fases aí, elas são computadas no planejamento, sim, mas numa primeira fase. Tá? Que é, inclusive, aí voltando até a questão do tomador de serviço, né, o cliente, que é muito adequado que ele siga a metodologia dos portões. E aí eu vou tocar num assuntozinho até um pouco espinhoso, mas eu não me furto a comentar. Né? A questão da metodologia dos portões, que pode ser a metodologia FEL, que foi criada pela DuPont, mas popularizada pelo IPA, ou a metodologia FEP, que é do CII, né, Construction Industry Institute. Eu gosto muito do CII, gosto da IPA também, mas a IPA é uma grande consultoria. Você vai lá, vai pagar bem e eles vão te atender muito bem. O CII te permite um pouco mais naquela linha do, desculpa o anglicismo, do it yourself. Né? No CII, você consegue muita coisa, assim como nas recommended practices da ACE também, tá? De como avaliar, né, o seu progresso. Mas o fato é que a metodologia dos portões é importante para que você não faça contratações de detalhamento, construção e montagem sem ter antes o projeto aprovado nos portões anteriores, FEL1, FEL2, FEL3. Tá? Isso é fundamental para te permitir fazer um orçamento adequado, para permitir que o proponente também faça uma proposta correta, justa. Tá? E aí vem a parte que eu estou, né, dizendo que é meio provocativa. Né? Talvez alguns de vocês estejam pensando, metodologia FEL, legal, então só contratar, construção, montagem, detalhamento, quando tiver com o FEL3 aprovado.
Aí eu sei que pode ter gente que está se perguntando assim, Petrobras não conhecia essa metodologia, não? Não conhecia. Conhecia, tá? E faz parte, tá? Dos procedimentos. Mas então, como é que aconteceu aquilo tudo? Veja bem, eu, na Petrobras, fui um gerente nível intermediário, gerente de empreendimento, tá? Não era gerente executivo, não era diretor. Eu não poderia fazer nenhuma contratação bypassando este procedimento da metodologia dos portões. Porém, tá? Aqueles cujos nomes andaram aparecendo por aí, né? Alguns anos e até hoje ainda aparecem, eles podiam. Então, por exemplo, tá? A contratação da terraplenagem da refinaria Premium foi feita sem a conclusão do projeto básico. Não podia ter sido feita. Tá? Mas, aí eu me lembro, né? Vamos levantar poeira. Mostra que tem obra. Tá? E aí depois teve, né, uma revisão do projeto, sendo feita na Foster Wheeler, em Houston, que um grupo de pessoas foi lá, eu também, até por já ter morado lá em Houston, fui lá e cheguei lá no Foster Wheeler e pedi minimal change, for God's sake. Né? Porra, não muda muita coisa, não, que a terraplanagem já está comendo lá. Né? E isso permitiu também, só para complementar, né, porque eu sei que a gente está nos finalzinhos aqui, permitiu também essa extrapolação de custo. Porque pensa bem, todos nós aqui, vamos retroceder 10 anos, tá? Se você falasse de um mega projeto aí de construção e montagem, construir uma refinaria, uma plataforma, não sei o quê, quais são as empresas que você vai chamar? Não vou mencionar, não vou declinar nenhum nome, mas todos vocês, todos nós aqui, ó, quem pode fazer isso aqui é a A, é a B, é a C, é a D, é a E, né? Porra. E era assim. Então, o que acontecia? Como você está fazendo licitação muito antes de quando seria o momento devido, a faixa de imprecisão, segundo, né, a ACE mesmo, é de menos 50% a mais 200%. Então, você, mesmo os orçamentistas da Petrobras, que tem excelente quadro de orçamentistas, tá? Eles não tinham dados para poder pegar e avaliar uma proposta e dizer, não, esse preço está excessivo. Tá? Por quê? Porque foi feito num momento que a variabilidade era muito grande. E disso se valeram essas empresas que, na mesa, em torno da pizza, num shopping, num copo de vinho, dividiram. Não, essa unidade fica contigo, essa unidade contigo, aquela com outra, isso aí. Tá? Então, esta é a importância de você seguir uma metodologia e só partir para a contratação quando vocês, nós, orçamentistas, tivermos segurança, né, de poder avaliar e dizer assim, não, esse preço aí é inexequível, esse preço é excessivo. Tá? Tá aqui entre menos 10% e mais 15%. Então, só essa contribuição que eu queria dar aí. Desculpa se me estendi um pouco. Aí eu pergunto, volta a bola para o José Araújo, se ficou legal. Excelente, excelente. Obrigado, professor. Por nada, meu Maravilha, cara. Valeu. maravilha. Enquanto isso, a gente acompanhava o chat e obrigado, Douglas. O professor André também é nosso colega nesse curso. Alexandre, eu vou conseguir te responder isso daqui a pouco com mais clareza, através da coordenação, o pessoal que está no chat conosco. Aqueles que, porventura, ainda tiverem alguma dúvida e quiserem participar com alguma opinião, fiquem à vontade, mas, em respeito a todos, em respeito aí aos compromissos, né, que cada um tem, nós vamos começar nosso processo de encerramento. Como todo grande projeto, na história, nós temos a fase de encerramento. E essa fase também ela precisa ser nobre. Então, eu gostaria, por favor, Stone, de contar com as suas considerações finais. Bom, eu estou muito feliz, né? Primeira vez que participo do evento da PUC Minas. Muito feliz por estar me integrando a essa equipe, né? Poder dar minha modesta contribuição, ver o interesse, a participação, né, de todos vocês, dessa plateia. Espero ter a oportunidade de encontrar vocês, tá, em mais eventos, trocar experiências e, né, quiçá,
em sala de aula virtual ou presencial, quiçá, né? Foi uma alegria muito grande, o nível de participação foi muito bom, tá? Queria agradecer a todos e me colocar à disposição. Se você botar Rodolfo Stoner com 2 N's aí no LinkedIn, tá? Você me localiza. O meu blog é BlogTech, vou até digitar aqui com um K no final. Se quiserem, tá, visitar, será um prazer. O canal no YouTube também tem esse nome, BlogTech. Tá? Serão sempre muito bem-vindos e contem comigo para o que for preciso. Um grande abraço a todos. Bom, então eu praticamente chego aos 44 do segundo tempo com vocês, com alegria, mais uma vez, de participar desses fóruns de discussão que são literalmente fóruns de conhecimento. Feliz por ter me encontrado com o Stoner aqui, e literalmente a partir de agora eu introjecto a ideia de que você realmente é uma enciclopédia, tá? Ok? Feliz pela participação do professor Ricardo, feliz pela participação daqueles que aqui, em viva voz ou através do chat, nos trouxeram informações valiosas, né? Informações interessantes que foram trazidas, respostas para eventuais questionamentos que eu não consigo aqui agora, eu dou-lhes a certeza que em menos de 24 horas a gente vai conversar com o Ítalo, que é o coordenador desse curso, junto com a professora Inayara, para poder acertar esses detalhes. E reforço aqui 2 convites. Este evento com a ACE amanhã, aqui também, via webinar com a PUC, e conhecer um pouco mais sobre o nosso curso propriamente dito, esse curso que nós estamos lançando na 12ª turma. Nós estamos agora fechando com a 11ª, tem alunos nossos aqui, inclusive, na sala, vocês têm a oportunidade de fazer fóruns, até de benchmark aqui, ou mesmo de quadros comparativos propriamente ditos, com a qualidade desse curso e o nível de assertividade ligado a custos e orçamento propriamente dito, através, em nome da PUC Minas e através da coordenação, o nosso agradecimento pela presença de vocês, e fiquem à vontade para nos contactar a qualquer tempo, a qualquer momento. Somos profissionais trabalhando em áreas as mais diferentes, mas sempre com interesses comuns, né? Nós queremos principalmente alegria, né? Alegria da saúde, alegria do conhecimento, alegria nos transportes, na infraestrutura. Lutamos por vida melhor, por um país melhor, disseminamos conhecimento em função disso, e as trocas são muito bem-vindas. Então, fiquem à vontade também se alguém quiser fazer as considerações finais, mas se essas considerações não surgirem, daqui a pouco eu encerro a nossa reunião, lembrando que trata-se de uma reunião, ou seja, espero que seja até breve para a maioria de vocês. Stônia, mais uma vez, muito obrigado. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado Bom, a vocês. vamos lá. Tem uma turma aqui já se despedindo da gente, já existe uma redução da turma aqui, uma conversa boa. Reforço o agradecimento, Alexandre. Obrigado por ter participado conosco. Eu que agradeço também, foi um prazer. Subiu o nível da nossa conversa, né, Ricardo? Agradecer a vocês que tiraram um pouquinho do tempo aí, conforto do lar em determinadas situações, mas essas noites são as noites de possibilidade da gente abrir esses fóruns de discussão.
Que bom o comentário da Caroline, quer dizer, ansiosa pelo início das aulas. Muito bem. Então, Estônia, tendo chegado às 20 horas e 40 minutos, eu vou encerrar aqui de forma definitiva, não um encerramento, mas um pouquinho, né? De forma definitiva, te agradecendo e até breve. Voltamos a falar. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu.